Abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo de número 4, e vamos ler alguns versos. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Eu leio os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Vamos orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer e nós queremos te louvar por tudo e pelo privilégio de estarmos nessa noite aqui para te cultuar, bendizer ao Senhor e, acima de tudo, Senhor, te servir em adoração e participar da mesa do Senhor. Pai amado, nós queremos, ó Deus amado, Senhor, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, pedir que o Senhor nos exorte, nos console, nos edifique, que o Senhor levante o abatido, o caído, que o Senhor sustente, Pai amado, a todos, porque nós, Pai amado, precisamos do Senhor. Nós pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós analisamos a carta de Tiago, nós vemos uma carta que ela é um pouco diferente das demais cartas que nós vemos no Novo Testamento. Cartas diferentes em relação às cartas paulinas, as cartas joaninas, petrinas, a carta aos hebreus. Nós vemos algo diferente no seu conteúdo. Isso porque, quando nós analisamos a carta de Tiago, ela está dentro daquilo que é chamado de sabedoria ou livros de sapiência, ou a sapiência ou sabedoria do Antigo Testamento sendo aplicado no caso concreto. Ou seja, Tiago, ele é conhecedor do Antigo Testamento, e ele é conhecedor dos fatos que estão acontecendo dentro da sua comunidade. E Tiago vai pegar esta sabedoria e vai aplicar no caso concreto. Por quê? Porque desavenças, problemas, situações adversas são resolvidos não na força. E parece que o nosso coração é levado por muitas vezes a resolver na força. Mas problemas, situações adversas ou tudo aquilo que foge do nosso controle é resolvido diante da sabedoria que Deus concede aos filhos da aliança. E é isso que Tiago aqui está fazendo. Ele está pegando esta sabedoria, esta sapiência do Antigo Testamento, que é a lei do Senhor, e aplicando no caso concreto. O texto que nós lemos é o capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 4. E esse bloco, ele está dentro de um bloco maior,
que começa no capítulo 3 e vai até o verso de número 4 do capítulo 4. Ou seja, é um bloco imenso. E o que Tiago está querendo trabalhar? Tiago está querendo trabalhar sobre o mau uso da língua. E em qual contexto ele está usando este mau uso da língua? Ele está usando dentro do contexto dos mestres dentro da comunidade de fé. Dentro daqueles que se prontificam a ensinar a palavra do Senhor, a instruir os filhos da aliança dentro da comunidade. E o verso 1 do capítulo 3 nos diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago começa a trabalhar este mau uso da língua, começando pelos mestres. Depois, no decorrer, no enredo que vai sendo apresentado, na narrativa, Tiago vai abrindo o leque e vai apresentando outros momentos que nós podemos usar o mau uso da língua. E Tiago, agora, ele vai querer trabalhar sobre esta situação, mas não simplesmente só sobre esta situação. Tiago agora vai mostrar as origens que acontecem por causa do mau uso da língua. E aqui, irmãos, nós estamos diante de um problema enorme. Nós somos capazes de colocar ordem em vários pontos da nossa existência. Se você tem um cachorro, você tem condições de adestrá-lo. Se você está vendo na sua casa uma luz queimada, você pode ir lá e trocá-la. Se você tem um carro e esse carro está com algum problema, você leva ao mecânico para o conserto. No entanto, existe um problema difícil que eu e você, que somos filhos de Adão, que enfrentamos dia após dia, que é o controle absoluto deste pequeno órgão chamado língua. Com ela, nós abençoamos, mas com ela, com o mesmo órgão, nós amaldiçoamos os outros. E Tiago aqui, no capítulo 4, do verso 1 ao 4, ele agora apresenta o porquê existe essas contendas, essas brigas, por causa do mau uso deste pequeno órgão que está dentro da nossa boca. E Tiago aqui apresenta 4 pontos. O primeiro ponto é entender que dentro da comunidade existe guerras e contendas dentro da comunidade por causa do mau uso da língua. Olha o que ele vai apresentar no verso 1 do capítulo 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago não está dizendo que dentro de uma comunidade são todos perfeitos, que não há problemas. Pelo contrário, ele coloca o dedo na ferida e diz: de onde vêm essas contendas que há entre vós? E quando nós analisamos a carta, nós vemos pelo menos alguns problemas. O problema de acepção de pessoas, que está no capítulo de número 2, ou seja, aquele que era bastardo tinha um privilégio em relação àqueles que eram mais pobres.
O capítulo 3 vai apresentar aqui o problema do mau uso da língua, aqui na qual nós podemos abençoar e podemos também ferir os outros. E também vai apresentar que nesta comunidade há problemas entre ricos e pobres, no capítulo de número 5, onde os ricos estão subtraindo o salário dos trabalhadores. E Tiago teve que dizer o seguinte: olha, eles trabalharam e eles agora estão recorrendo ao Senhor dos Exércitos ricos. E eu quero dizer para vocês que a oração deles chegou até ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, dentro dessa comunidade, dentro de uma comunidade da aliança, onde há pessoas que foram chamadas pelo Senhor para servirem, há também problemas de queda dentro da comunidade. E Tiago não alisa, ele aponta e coloca o dedo. Mas Tiago vai um pouco mais além, e ele apresenta que estes problemas, antes de ser problemas que há entre vós, esses problemas nascem dentro de nós. Olha o que o verso 1, a segunda parte nos diz: de onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago está dizendo o seguinte, há problemas no meio de vocês, há situações de queda explícito no meio de vocês, mas esses problemas que estão entre vocês, eles nascem, além de tudo, dentro de vocês. Quando existem intrigas, adversas, brigas, situações de queda, isso só está exteriorizando o que está dentro do coração, porque o coração reflete aquilo que está dentro de nós. E Tiago, ele vai ser cirúrgico neste ponto, e ele diz: dos prazeres que militam na vossa carne. E ele usa aqui um termo militar, que é o termo militam, que lutam dentro de vocês, lutam sem cessar, lutam de forma rigorosa, rígida e organizada dentro de vocês, na vossa carne. Tiago está dizendo que esses problemas que por muitas vezes nós apresentamos dentro da comunidade, na nossa família, nos nossos relacionamentos, são problemas que nascem dentro de nós. Santo Agostinho, ele é bastante feliz em dizer o seguinte: nós somos aquilo que amamos. Nós somos seres humanos. E nós, por sermos seres humanos, nós somos seres litúrgicos, onde o nosso coração, ele é conduzido sempre numa liturgia para uma adoração. Por quê? Porque nós somos aquilo que amamos. O reflexo das nossas atitudes são reflexos de um coração que está absurdamente amando algo, ou o Senhor, ou a nós mesmos. E os problemas que acontecem, não julgue dizendo que é o diabo. Aliás, encontraram aí o diabo ali, não foi? Sentado no meio-fio, onde passaram alguns crentes ali e perguntaram: diabo, por que você está triste? E o diabo falou: é porque tudo que acontece de mal, os crentes lá da quinta igreja dizem que sou eu. Problemas nascem em corações de queda. Não estou dizendo que o diabo não possa agir, mas ele vai preparar o palco
mas quem vai dar o show? Eu e você. Terceiro ponto, Tiago vai um pouco mais além e vai apresentar que esses problemas que acontecem, nascem dentro de nós, porque as motivações do nosso coração são totalmente motivações fora do Evangelho. Olha o que está no final, no capítulo 2, quer dizer, no verso de número 2, quer dizer, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está dizendo aqui que não há nada de errado você desejar alguma coisa. O desejo faz parte da existência humana. No entanto, com a queda, esses desejos ficam desordenados. E agora eles precisam ser reorientados a Deus novamente, para que esses desejos sejam frutos de motivações que nascem à luz do Evangelho e não à luz do meu coração de queda. E o que Tiago está apresentando é que esse coração em queda, onde ele está reinando, esse coração onde ele é um Deus, vai acontecer algumas situações aqui. Esse coração que quer porque quer, este coração que ele quer esbanjardes nos vossos prazeres, vai acontecer o seguinte: você vai cobiçar e não vai ter. Você vai matar, chegar ao ponto de matar e invejar, e nada vai obter. Vai viver, lutar e fazer guerra, e não tende, e vai fazer guerra, e nada tendes, porque não pedis. Aí você diz: pelo contrário, presbítero Wellington, eu peço a Deus todo dia, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor. Então vai a segunda reorientação. Se você não pede, mas você cobiça, deseja, mata, vive para isso, é um ponto. Mas agora é outro. Você pede. E por que você não recebe, ou porque eu não recebo? Nós não recebemos porque nós pedimos mal, ou pedimos com motivações totalmente fora do Evangelho. Não coaduna com a vontade de Deus. Como não coaduna, ele apresenta. Sabe por que você não recebe? Porque você só tem motivação equivocada por prazer da vossa carne. Nós pedimos e não recebemos, mas por quê? Porque pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. É aqui a ideia de um coração. Aí tu perguntas: e este coração é o músculo cardíaco? Não. Este coração, sabe o que é? É tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós sentimos. Este coração tem uma motivação errada. E qual é a motivação? É a motivação de queda, de olhar simplesmente para si. E não foi isso a tentação lá no Éden? A serpente não disse para a mulher as seguintes palavras: e tu serás semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal? E de lá para cá, este coração só quer satisfazer a si mesmo. Como consequência de tudo isso, o
que Tiago vai taxar quando nós começamos a sermos seduzidos a andar no caminho de um coração totalmente rebelde contra Deus? Tiago vai dizer o seguinte no verso de número 4: infiéis. Em outras palavras, ele vai usar a palavra adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está pegando o relacionamento de um casamento, de uma aliança, de um pacto entre Deus e o seu povo, e toda vez que nós vamos contra essa aliança, nós se tornamos infiéis, nós se tornamos adúlteros contra Deus. Mas por quê? Porque nós não queremos mais ter amizade com Deus, mas nós queremos ter amizade com o mundo. E o que é mundo aqui? É todo sistema iníquo que se opõe a Deus. Toda vez que nós andamos nos caminhos de um coração de queda, nós se tornamos inimigos de Deus. Tiago é cirúrgico. Parece que ele pega um bisturi e vai cortando e mostrando os problemas aqui. No entanto, queridos, diante de tudo isso, Tiago vai um pouco mais além e apresenta como nós devemos voltar para Deus. E aqui eu fecho a partir do verso de número 6, onde ele diz o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Como nós podemos voltar ao Senhor? Como nós podemos ter um relacionamento com Deus onde esse coração de queda não prevaleça, mas a graça, a bondade e misericórdia estejam nesse relacionamento? Quando nós entendemos que a soberba não agrada ao Senhor, mas um coração humilde, um coração que se rende à repreensão do Senhor, Ele ajuda-nos nesta restauração, como está escrito: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e termos uma palavra de oração, e logo após, reverendo Ricardo. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer e te dar graça, e pedir, Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque todos nós que estamos aqui temos um coração que está sendo neste processo de restauração da imagem do Filho de Deus em nós. Mas de vez sempre ele tenta agir por ele mesmo. Somos filhos de Adão, Senhor, temos a natureza ainda caída, mas a tua palavra nos ensina que a imagem do teu Filho está sendo formada em nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencermos a tentação, nos ajuda a vencermos a tentação da idolatria de um ídolo, a vencermos a dinâmica da idolatria no nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, tenha compaixão de nós e nos ajuda, Senhor, como filhos da aliança, a entendermos que o Senhor resiste ao orgulhoso, resiste ao soberbo, mas pelo contrário, o Senhor dá graça aos humildes.
E os humildes na tua palavra nos ensina que são aqueles que são dependentes do Senhor. Traga ao nosso coração essa dependência. Traga ao nosso coração essa dependência no Senhor, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos em família, em nossos relacionamentos em todas as nossas áreas. Nós te pedimos tudo isso, Deus. Em nome de Jesus, amém.